Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O povo de Deus faz que não agrada a Deus e mais, que desperta a ira de Deus. Existe uma diferença. Não agradar a Deus é algo que está relacionado com o pecado e vai ser julgado no juízo final. A pessoa vai ter todo o direito, o livre-arbítrio de pecar enquanto tem vida. No juízo final, vai acertar com Deus e a justiça divina a pena que vai receber por toda a eternidade no lago de fogo. Então, pecado é um direito que a pessoa tem de cometer. Mas há pecados que envolvem atitudes hostis, de rebeldia, de afronta a Deus, e isso desperta o juízo aqui na terra, além da condenação eterna no juízo final. O que é que desperta a ira de Deus no seu povo? Eu vou ser mais explícito um pouco. A igreja tem o direito de ser carnal, ser acomodada, ser tradicional, ser o que for, igreja fria. Os crentes são assim, querem um pastor do mesmo jeito, e o pastor, para manter o cargo e o salário, agrada o povo, prega o que o povo quer ouvir, o povo gosta, aplaude, fica ali um clubinho religioso. Eles têm o direito. O que Deus vai fazer? Vai deixá-los e ali quase ninguém vai ter salvação. Deus vai simplesmente deixar o povo que quer ser assim. Mas há certas coisas que a igreja faz que ofendem a Deus. E então vamos ler na Antiga Aliança o que aconteceu para trazer para nós na Nova Aliança o equivalente. Em 2 Reis 17, é um texto muito importante na Bíblia, as causas do cativeiro. Por que Deus desistiu do seu povo depois de inúmeras oportunidades que deu? Por fim, Deus desistiu, mandou para o cativeiro primeiro o Reino do Norte, depois Judá no sul, e deu mais uma oportunidade que eles rejeitaram. E então Deus encerrou a Antiga Aliança, o Antigo Testamento. Infelizmente, existem igrejas que querem dizer que houve continuidade. Eles ignoram o período interbíblico, ignoram fatos da história e distorcem textos da Bíblia para dizer que houve um pacto só, que a igreja é a continuação do pacto de Deus com Israel. Isso é completamente antibíblico. Deus trabalha em alianças. A aliança do Antigo Testamento, a antiga aliança, foi rompida. Deus começou uma nova aliança. Mas alguém diz, mas Deus não rejeitou Israel. Espera, são coisas diferentes. A antiga aliança foi rompida. Deus não abandonou a descendência de Abraão. E um dia, Deus diz isso. Em Jeremias 31, eis aí vem tempos em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel, não como a antiga, que eles cancelaram, mas eu farei uma nova aliança, isto na volta de Jesus para o milênio, quando o restante de Israel, o remanescente de Israel se converter. Deus vai fazer uma nova aliança com Israel diferente da aliança anterior. A aliança antiga do Antigo Testamento foi cancelada. Nós vivemos uma época de uma nova aliança no sangue de Jesus, que é muito diferente. Querer misturar as coisas do Antigo com o Novo Testamento é de consequências trágicas. É preciso a gente entender a Bíblia e ler com bons olhos e principalmente bons ouvidos para ter um bom coração de obediência. Você entende isto? Bom, no capítulo 17, então, de 2 Reis, o Senhor descreve aqui através do cronista, que foi muito sábio e inspirado por Deus,
as causas do cativeiro. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Bom, pecado sempre houve, e Jesus veio só por causa do pecado. Bem, eles temeram a outros deuses. Não é bom, mas ter medo de outros deuses é uma atitude que pode acontecer em qualquer cristão também. Ter medo de outros deuses, mas aí é o problema. Quando se teme a outros deuses, eles andaram no estatuto das outras nações. Aí já complica. Por temer a outros deuses, como fez Salomão, começa a querer agradar a esses deuses. O rei Amazias também, quando venceu lá em Edom, ele trouxe os ídolos de Edom para oferecer sacrifícios a esses ídolos. Aí despertou a ira de Deus. O final da vida do rei Amazias foi muito, muito triste, realmente. E o de Salomão também. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor o que não era reto. Pecaram, é mal. Mas não encheu ainda o balde da ira de Deus. Eles edificaram altos em todas as suas cidades. Bom, aqui a coisa já começa a complicar. Inicialmente, os altos eram erguidos para oferecer sacrifícios a Deus, que já era desobediência, mas depois eles derivavam para outros deuses também. E trouxeram isso para as muralhas da cidade. Levantaram para si colunas e postes ídolos. E aí despertaram diretamente a ira de Deus, quando se oferece sacrifícios a outros deuses. O equivalente a isto hoje é o cristão não ligar para a Bíblia, não ir à igreja, mas ficar assistindo pela televisão, inclusive carnaval e adoração a outros deuses. Na verdade, esse crente está adorando o mundo. Deixou de ir à igreja, deixou de fazer a obra de Deus, está através da televisão adorando o mundo. Adoração e atenção. Quando você fica 2 horas na frente da televisão, você está dando adoração, aquilo que está sendo mostrado ali. Eles queimaram incenso em todos os altos, serviram aos ídolos, fizeram ações perversas para provocarem a ira de Deus. E conseguiram. Deus foi irando. Deus foi se irando contra o seu povo. E o Senhor mandou profetas, advertiu. Profetas traziam palavras duríssimas. Nós temos alguns profetas que escreveram livros e estão na Bíblia. Mas além desses, Deus enviou muitos outros profetas para alertar o seu povo, dizendo: voltai-vos do mau caminho que estáis seguindo. Mas eles maltrataram os profetas, não ouviram, não atenderam e continuaram em rebeldia. Por fim, rejeitaram os estatutos de Deus. Hoje em dia, o que grande parte dos cristãos nos Estados Unidos, Canadá e Europa estão fazendo é rejeitar as bases do cristianismo. Estão trocando por uma nova ordem, adorando a criatura, idolatrando a comunidade LGBTQ, e eles estão despertando a ira de Deus. Cristãos que se diziam cristãos e que receberam uma tradição cristã estão nesses países adorando outros deuses e servindo a eles. O Senhor tem mandado profetas, mas não tem adiantado mais nada. Eles desprezam os mandamentos do Senhor, adoram tudo mais que aparecer, queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício. O que significa isso hoje? Abortar filhos é queimar seus filhos. E os filhos pequenos, você entregar a televisão, a internet, para que o mundo faça a cabeça dos seus filhos, é o equivalente em nossos dias
ao que eles faziam naquela época, entregando seus filhos a Moloque e queimando seus filhos a divindades. Hoje, crentes estão estragando a vida de seus filhos, entregando-os nas escolas, na televisão, na internet, a toda a vontade de Satanás que está ali. E também deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros. Isso é o que mais acontece nas igrejas neopentecostais. Eles estão, muitos crentes lá, buscando profecia de revelação para eles. Eles não estão buscando a Deus, nem servir a Deus, nem querem aprender a Bíblia e obedecer ao Senhor. Eles estão buscando bênção, buscando revelação, buscando profecia. Espírito de adivinhação. Muitas dessas revelações e profecias que tem por aí são espíritos de adivinhação, que não vêm de Deus. Mas eles também se venderam para fazer tudo que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Então, tudo mais que despertava a ira de Deus, eles praticaram. Até que esgotou a paciência de Deus, o Senhor muito se indignou contra o seu povo. Eu estou lendo, 2 Reis 17. O Senhor muito se indignou contra o seu povo e, por fim, o afastou da sua presença. O reino de Israel foi destruído, a maior parte da população foi morta, os poucos que sobraram foram levados para o cativeiro. E acabou o Reino do Norte. Mas continuou Judá. Deus continuou ainda por mais uns 140 anos, tendo paciência com o seu povo de Judá. Depois que destruiu o Reino do Norte, Deus ainda levou muito tempo tendo paciência com o seu povo de Judá e dando oportunidades. Mas Judá seguiu o mesmo caminho de Israel, o Reino do Norte fez as mesmas coisas, e o Senhor então rejeitou toda a sua descendência e os expulsou da sua presença. Bom, no caso de Judá, depois do cativeiro na Babilônia, Deus deu ainda outra oportunidade no retorno do cativeiro, que também não foi aproveitada, e por fim Deus rejeitou toda a sua descendência, como diz aqui no versículo 20. Então, aqui em 2 Reis 17, nós temos as causas da ira de Deus contra o seu povo. Mais ou menos as mesmas coisas fazem os cristãos evangélicos no Brasil. Nem vou falar dos católicos, eu vou falar de nós. Os evangélicos estamos seguindo o mesmo caminho. Daí as profecias de Deus, a ira de Deus que vem sobre o Brasil, e anote, tudo o que vem sobre o Brasil já está chegando, é por causa do sal insípido. O povo de Deus, que se chama pelo seu nome, está despertando a ira de Deus. E a ira de Deus vem contra o Brasil por causa do seu povo. Vamos entender isso e breve você vai ver, infelizmente, o cumprimento de tudo isto no Brasil e vai entender o que o Senhor está querendo e por que Deus está falando e apelando àqueles que são quebrantados de coração. Você está entre esse grupo?